Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muita alegria também que a gente convida a Jesus a estar presente aqui conosco, porque somos almas pequeninas ainda, somos almas que estamos ainda aprendendo a caminhar na jornada da evolução e precisamos da mão do nosso irmão maior, que é Jesus, para nos guiar. Já nos dizia o Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a gente precisa ali seguir o caminho do Cristo, viver as tuas verdades, os teus ensinos, praticar os teus ensinamentos e também buscar ali sempre com o coração aberto, refletir o Cristo dentro da nossa alma. Então, meus irmãos, que hoje Jesus possa estar aqui, nos abençoando, fortalecendo a nossa fé e também nos inspirando ao caminho do bem. Bom, meus irmãos, é com muito carinho que estamos também dando aqui sequência aos nossos dias dedicados a conhecer sobre os 12 apóstolos. Lembrando que a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando essa nossa reflexão desses 12 dias é a passagem do capítulo 24 do Evangelho, item 8, que é o momento que Jesus vai ali esclarecer sobre a Boa Nova, esclarecer alguns passos para os apóstolos. E é interessante, meus irmãos, que este item 8 vai nos rememorar justamente os versículos em que Jesus passa algumas instruções, alguns esclarecimentos aos apóstolos. Mas se a gente pegar e buscar os versículos anteriores a esses, veremos que vai ser nos dito o nome de cada um dos apóstolos que estão presentes ali, ou seja, os 12 que estão presentes ouvindo a Jesus. Por isso é uma passagem que abre campo para a gente conhecer quem foram essas 12 almas escolhidas pelo Cristo. E hoje aqui o nosso dia é dedicado a conhecer Tiago Maior. Lembrando também que os 12 apóstolos existem 2 Tiagos, Tiago Menor e Tiago Maior. Nós já refletimos aqui sobre Tiago Menor, como é chamado, para os diferenciar. Este daqui é Tiago Maior, que é irmão de João. Tudo bem? Então, este Tiago aqui é o irmão de João, o qual caminhou ali com João. Eles formavam uma dupla, como diria o espírito Shaolin, uma dupla de homens, uma dupla de discípulos, os quais iniciaram e também fecharam o testemunho de fidelidade a Jesus Cristo. Essa dupla de irmãos iniciou e fechou o testemunho de fidelidade a Jesus Cristo. E a gente vai entender o porquê desta afirmativa do espírito Shaolin. Bom, meus irmãos, Tiago Maior, ele foi um apóstolo, o que vai protagonizar para nós uma história que a gente já ouviu muito falar. Lembremos daquela história de uma mãe que vai até Jesus buscar ali o Cristo para solicitar para ele que os seus 2 filhos ocupem um lugar ao lado de Jesus. E eis que Jesus vai fazer aquela pergunta que todos nós vamos nos lembrar, que vai dizer para a mãe: será que eles vão beber o cálice que eu tenho que beber? Será que eles estão dispostos a beber o cálice que eu tenho que beber para estarem ao meu lado? Então, esta história que a gente muito conhece dessa mãe é protagonizada por Tiago Maior. Ele é um dos filhos, juntamente com João, teu irmão. Então, o espírito Shaolin, no livro Ave Luz, um livro psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo espírito Shaolin, nesta obra o espírito Shaolin vai nos rememorar esta história. Vai começar para falar de Tiago Maior, vai rememorar essa história, porque é uma das histórias mais marcantes da vida deste apóstolo que a gente conhece. Então vejamos que o espírito Shaolin ele vai nos dizer: olha, a mulher de Zebedeu, certa feita, procura Jesus
conscientizada de que o Cristo, ele é verdadeiramente o Messias anunciado pelos profetas. Ela vai procurar Jesus com seus 2 filhos do coração e pedir ao mestre, na sua ingenuidade, que João e Tiago pudessem tomar um lugar no reino que lhe pertencia, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus deu a entender que somente a Deus caberia aceitá-los ou não. No entanto, responde com lealdade à mãe: será que eles poderão beber o cálice que eu vou beber? E quando Jesus faz essa pergunta, Tiago e João responderam na mesma hora: podemos. Então, aqui Shaolin, o espírito Shaolin rememora um pouquinho pra gente aí dessa história que a gente tanto conhece. E é interessante que ele vai dar continuidade, ele vai fazer uma reflexão dessa história, que eu achei muito linda e eu gostaria de compartilhar aqui com todos nós. A história nos mostra que Tiago e João beberam do cálice de Jesus e que o Pai Celestial concedeu, na figuração que lhe foi própria, um lugar à esquerda do Mestre e outro à direita. Só que não foi da maneira que a mãe idealizava, mas da maneira como a vida achou mais acertado. A mãe, na tua ingenuidade, solicitou um lugar para Tiago maior e João ao lado de Jesus. Mas quando ela solicita isso, ela é na ingenuidade. É na ingenuidade. Então, vejamos que toda a trajetória de Tiago e de João nos fazem pensar que eles conseguiram um lugar ao lado de Jesus, como o espírito Shaolin diz, só que não da forma como a mãe queria, mas um lugar ao lado do Cristo de serem almas que abdicaram, sacrificaram-se por Jesus, para compartilhar a boa nova. E é interessante que ele vai nos dizer uma reflexão linda desses 2 irmãos. Ele vai dizer que Tiago foi o primeiro mártir do colégio apostolar. Isso mesmo. O nosso apóstolo de hoje foi o primeiro mártir do colégio apostolar, selando com seu sangue a fidelidade e a gratidão pelo mestre que tanto prezava. Este figurou à esquerda. E João foi o último dos 12 que selou o evangelho com uma longa vida de disciplina e de dor, derramando maior cota de amor pela humanidade, sorrindo nos caminhos difíceis por ser fiel ao seu Senhor. Então é bonito ver que esses 2 irmãos, iniciou essa questão da fidelidade, doar a vida a Jesus, porque ele foi o primeiro mártir dos apóstolos, e João, ele vai encerrar, porque ele vai ser o último a partir. Olha que história mais bonita que o espírito Shaolin vai nos rememorar. E bom, meus irmãos, vamos compreender um pouco da personalidade deste apóstolo? Como será que ele era? Como que eram os pensamentos dele? Bom, o espírito Shaolin já nos diz que era um apóstolo muito sentimental, um apóstolo mais sensível. Olha que interessante, de todos os apóstolos que nós já refletimos até hoje, já perceberam que cada um tem meio que uma personalidade, algo que vai destacá-lo ali, diferente um do outro? Assim também é Tiago. Tiago maior, ele era mais sensível, ele era mais empático à dor do próximo. Ele era mais delicado em teu coração, mais delicado nas palavras. Eu acho que não tem outra palavra melhor para descrever Tiago como o apóstolo mais sensível do coração. Mas às vezes ele chegava até a ter um pouquinho de medo das coisas, um pouquinho medroso, digamos assim. E é interessante que vai acontecer um fato, porque Tiago, ele era super emocionado com certas coisas, ele sentia muito. Então, vai acontecer um fato que é o seguinte, ele vai estar andando numa rua e vai chegar até ele um homem que grita: Tiago, 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 filho de Zebedeu, espera, meu filho. Este homem o chama para falar com ele. E quando este homem se aproxima do apóstolo, ele narra uma história muito triste. Algo muito triste que aconteceu com ele.
que em uma de suas viagens ali a Corinto, ele havia perdido a tua mulher e os teus filhos. E este homem diz: Tiago, meu filho, eu perdi tudo. Perdi o dinheiro, eu perdi tudo que eu tinha, até mesmo as companhias. E nesse momento, o homem, ele coloca a tua cabeça no ombro de Tiago e começa a chorar. E sabe, meus irmãos, Tiago, ele é tão sensível para sensível no bom sentido, porque ele, quando alguém falava de uma dor, a gente percebe que ele sentia essa dor também do outro. Ele sentia a dor. Então, ele vai ali consolar este homem. Consolar. E ele consola dizendo sobre Jesus. Ele começa a falar sobre o Cristo, sobre as coisas belas que Jesus faz. Então ele traz palavras de esperança. E eu acho bonito isso aqui, vamos pegar essa personalidade de Tiago. Ele não era uma alma que simplesmente ia falar assim, não, esquece isso, segue a vida, as coisas vão melhorar, vai passar. E aí ele não era uma alma assim, que simplesmente fala assim, não, você tá com esse problema agora, mas vai passar, tudo bem. Não. Ele era um apóstolo sensível, novamente. Então, ele vendo este homem narrar uma história triste, ele não simplesmente fala aqui, para de chorar. Não, segue a vida. Não, Tiago não faz isso. Tiago chama este homem para perto dele, o abraça. O homem chora e Tiago ali o consola, trazendo palavras de esperança para aquele homem. Esperança. Isso, na nossa visão, meus irmãos, é um comportamento muito delicado. Um comportamento de uma alma que mais nobre, no sentido de já compreendeu a dor do outro. Respeita a dor do outro. Respeita o tempo do outro. Então a gente percebe também essa personalidade em Tiago. Enquanto a gente vê em muitos outros apóstolos, cada um é de um jeito, mas em alguns apóstolos, às vezes, uma impulsividade, às vezes, muitas vezes, uma brutalidade, uma dificuldade com as palavras mais delicadas, nós já percebemos isso em Tiago. Uma personalidade mais ali emotiva, mais dada aos sentimentos. E é interessante que quando o Tiago ele vai consolar este homem, o coração daquele rapaz ele se enche de alegria e de satisfação. E esse homem agradece muito a Tiago porque foram simples minutos que confortaram o teu coração. Olha só. E eu queria trazer isso para a nossa vida hoje, meus irmãos. Quantas vezes o nosso próximo passa por um momento difícil, passa por um momento de dor, e às vezes a única coisa que ele precisa é de alguns minutos da nossa atenção. Porque Tiago, ele estava indo até algum lugar, ele estava caminhando. Então, ele para o caminho dele, ele para o que ele está fazendo para ouvir aquele irmão. Então, a gente vê que é uma personalidade que não é egoísta. Tiago, por esse comportamento, a gente deduz isso. Não era uma personalidade orgulhosa, não era uma personalidade egoísta. Mas era humilde, ele parou o que ele estava fazendo para ajudar o outro. E aí eu trago isso, como eu disse, para a nossa vida, meus irmãos. Quando o próximo, às vezes, perto da gente, está passando por uma dificuldade, um problema, aconteceu algo que ele está sofrendo. Às vezes ele vai nos chamar, pedir nossa ajuda, vai nos solicitar um amparo. E às vezes precisamos doar ali apenas alguns minutos para ouvi-lo e para falar de esperança para ele, da vida eterna, de Jesus, para falar sobre o tempo, assim como Tiago fez. Só que eu trago essa reflexão também para quantas vezes alguém já solicitou uma ajuda nossa e nós pensamos, não, agora não dá porque eu tô corrido, não posso parar o que eu tô fazendo para te ouvir nesse momento. Quantas vezes já não fizemos isso? E às vezes seria apenas alguns minutos de uma escuta amorosa para com aquele próximo. Então, meus irmãos, por mais que que eu digo, que a nossa vida é corrida, que a gente tenha altos e baixos, que a gente tenha os nossos compromissos, alguns minutos de escuta amorosa valem tanto para o nosso coração,
nos ensinam tanto e amparam tanto o nosso próximo e acho que não custa nada pra gente. Pensemos sobre isso. Às vezes a gente está se doando apenas para a vida material e nos esquecendo de minutos com a vida espiritual. E quando a gente escuta de forma amorosa o nosso próximo, estamos nos doando também e aprimorando a nossa vida espiritual, aprimorando a nossa moral mesmo. Então, não foquemos apenas na vida material. Não, mas vamos também nos dedicar à vida moral, à vida com Jesus, à vida espiritual. Então, meus irmãos, visto aqui esse contexto que a gente trouxe de reflexão sobre a história de Tiago, vejamos que ele vai perguntar para Jesus sobre o sentimento de gratidão, porque ele sente muita gratidão depois que ele ajuda esse próximo, depois que ele tem uma escuta ali amorosa para com ele. E quando a gente ajuda de coração alguém, quando a gente vive a caridade, também sentimos esse mesmo sentimento que Tiago tem. Uma gratidão toma conta do nosso coração. Então vejamos que ele vai perguntar a Jesus: Jesus, se me permite saber, queria que o Senhor ampliasse para o meu conceito o que seria exatamente a gratidão. O que é a gratidão? Essa é a dúvida de Tiago. E Cristo, sereno e lúcido, irá responder com muita sabedoria: Tiago, a gratidão é um modo de ser das pessoas que a usam, muito importante na vida. É saber cuidar com zelo daquilo que recebemos dos nossos semelhantes e lembrar dos nossos benfeitores com respeito e com amor. Apesar disso, a experiência nos reclama certa vigilância, para que o reconhecimento não se transforme em subserviência, que é o adubo principal da vaidade. O maior recife que vais encontrar na gratidão aos outros é dentro de cada um mesmo. Então, o sentimento de gratidão, ele não é tanto nos atos externos, mas o sentimento de gratidão, viver a gratidão, é algo muito internamente. É a gente se receber aquilo que, com muito carinho do próximo, aquele sentimento, é a gente estar agradecido, é a gente tratar com muito zelo aquilo que foi nos concedido. Vejamos bem, as pessoas, por mais que se esforcem para serem reconhecidas, encontram alguma coisa rodando no seu coração, dizendo ser filha do egoísmo e parecendo muito com o zelo próprio. Mas, ao tirar a capa, é a mesma vaidade querendo florescer. É a autograndeza que não se conforma que alguém seja maior. Não deixa de ser o orgulho procurando se expressar como o comandante da vida. A gratidão prescinde da humildade e jamais deixa de usar o bom senso. Essa gratidão é valorosa e enriquece a amizade. Olha que bonito, porque Tiago ele tinha recebido um agradecimento de alguém que ele tinha ajudado. E ele sentiu gratidão por aquilo. Então ele vai perguntar para Jesus se Cristo poderia ampliar o conceito dele de gratidão. E Jesus puxa aqui dizendo: olha, Tiago, todos nós, assim, todos aqui na Terra, almas pequenas ainda, que somos todos, buscamos reconhecimento. Ainda buscamos reconhecimento. E eu incluo aqui todos nós, almas pequeninas. Buscamos reconhecimento. Só que Jesus diz: meditemos sobre esse reconhecimento que a gente anda buscando. É um reconhecimento pautado na vaidade, que usa aí a capa do orgulho, do egoísmo, a base, quer dizer, do orgulho, do egoísmo? É um reconhecimento para amaciar o ego? Ou seja, será que estamos ajudando o próximo para ganhar reconhecimento que vai amaciar o nosso ego? Essa é a reflexão que Jesus também traz aqui. E aí Cristo diz que, olha, a gratidão, sentir-se agradecido, ajudou o próximo agradeceu, sentimos essa gratidão, é uma gratidão que deve ser humilde. É uma gratidão que jamais deixa de usar o bom senso, ou seja, ter os pés
no chão. Ter os pés no chão, a mente bem pautada também na razão. Então é uma gratidão que, como Jesus diz, que é muito valorosa. Essa que não está ligada à vaidade, ao egoísmo e ao orgulho. Vejamos bem. Então, quando se ajuda o próximo por caridade pura, por amor genuíno, sentimos uma gratidão como uma gratidão humilde, aquela que não esbanja o que se faz, aquela gratidão que não expõe o que foi feito pelo próximo, mas se guarda em teu coração, porque a gratidão é algo que a gente sente. Vejamos bem. Então, olha que bonito isso que Jesus diz, e é interessante porque Shaolin coloca que Jesus é um psicólogo incomparável da natureza humana e espiritual das criaturas. E realmente. E olha só o que Jesus vai dizer. Gratidão, meus filhos, não significa compromisso com o benfeitor. É completamente ao contrário. Ela nos liberta da dívida quando a consciência exige de nós alguma paga. E bom, meus irmãos, vale a pena a gente ler aqui um último trechinho da fala de Jesus, em que o Cristo diz: não vamos ficar repetindo gratidão em voz alta para que todos que passam possam ouvir e reconhecer em nós que é uma virtude que às vezes ainda nem temos. Eis a falsa gratidão. Então Jesus vai sanar a dúvida de Tiago sobre a gratidão, dizendo que é algo íntimo, é algo que a gente sente, e acredito que assim é com todas as virtudes. As virtudes, meus amados irmãos, elas irão ali frutificar através dos nossos comportamentos. As virtudes irão frutificar através das nossas ações, não da nossa afirmativa de se ter aquela virtude. Um exemplo para nós. O coração verdadeiramente humilde, ele não fica dizendo que é humilde. Ele simplesmente é humilde. O coração que realmente vive a gratidão, ele não fica dizendo, gratidão, afirmando aqui exatamente como Jesus diz, eu tenho gratidão. Mas ele vive a gratidão. Ele vive essa virtude. Ele sente ela. Então, por essas palavras, Cristo nos mostra que é muito mais importante a gente buscar viver a virtude primeiro no nosso coração do que ficar nos preocupando em expô-la em comportamentos apenas para o outro ver. É aquele ensino do Cristo, né? A verdadeira pureza está primeiro. A gente tem que buscar a verdadeira pureza primeiro no coração. Primeiro no coração. Para depois isso se ramificar através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Assim é a gratidão, uma virtude tão bela de sentir-se grato, de sentir-se feliz, agradecido, mas é uma virtude que primeiro tem que ser cultivada no coração. Uma virtude que não coaduna com orgulho, que não coaduna com egoísmo, mas é uma virtude que se harmoniza com a humildade de ser agradecido pelo próximo. Bom, meus irmãos, vou encerrar por aqui a nossa reflexão de hoje. A todos os irmãos que quiserem ler na íntegra este capítulo sobre a vida de Tiago Maior, saber um pouco mais sobre o que Jesus explana sobre gratidão, aqui nós fizemos como que se fosse um compilado de alguns pontos, como se fosse uma síntese, um resumo deste capítulo. Também compartilhamos através das nossas palavras, mas na íntegra. Este capítulo vocês encontram no livro Ave Luz, novamente o livro psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Shaolin. É esta obra que está nos guiando a conhecer sobre a vida de cada um dos apóstolos. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos nossa reflexão de hoje, encerrar com Jesus. Fiquemos em paz, fiquemos com Cristo e lembremos que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um excelente dia para todos nós, fiquemos em paz e que assim seja.